Saúde as crianças com a paz do Senhor, amém? Hoje nós estamos com a nossa lição de número 6, que tem por título Moisés, o grande libertador. E o memorizando diz: se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. João 8,36. Nesse versículo vemos que assim como nos tempos antigos, no tempo de Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel, Deus enviou seu Filho para nos libertar. E até hoje, quem quiser essa liberdade, é só buscar o Senhor Jesus que Ele tem para dar. Vamos agora à nossa história. Na lição passada nós falamos sobre José, que ele foi colocado como governador do Egito para livrar o Egito da fome, Revelou o sonho de Faraó e dizia que ia haver grande fome. E quando houve essa grande fome, a família de José foi ao Egito comprar comida, E José chamou toda a sua família para morar no Egito, para que eles não tivessem mais que viajar para comprar comida. Aqui está o José abraçando sua família, que chegou ao Egito para morar lá. E eles ficaram morando lá por 400 anos, 400 anos o povo de Israel passou no Egito. A família de José foi morar no Egito. Os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. Eles cresceram e ficaram tão poderosos que se espalharam pelo Egito. Jacó tinha 12 filhos, já é uma família numerosa. E os filhos tiveram filhos e cresceram. Em 400 anos já dava para formar um povo. E eles ficaram numerosos e poderosos. E um novo faraó que não conhecia José, não conhecia a história de José, de tudo que ele fez pelo Egito, resolveu escravizar esse povo, Aqui diz o novo faraó, que não conhecia José, escravizou o povo, obrigando-os a trabalhar no campo e na construção das cidades de Pitom e Ramsés. Então, o povo de Israel tornou-se escravo, depois de 400 anos. O rei deu ordem às parteiras, Sifrá e Puá, para que matasse todo menino hebreu que nascesse. Vemos aqui que Faraó, ele viu aquela grande multidão de homens fortes, com muito poder, e ficou com medo. Com medo que aquele povo um dia resolvesse tomar o Egito, Resolvesse abrir uma guerra com o Faraó e tomar o Egito. Então, o Faraó disse, tem que diminuir o crescimento desse povo. Então, mandou que matasse as crianças, que fossem nascendo, para ver se diminuía. E assim fez. Mas elas não obedeceram ao rei. Então, elas não quiseram matar as criancinhas, Não teve coragem, não quis. Então, elas não obedeceram ao rei. Então, o rei tomou outra atitude. Vamos ver. Então, Faraó ordenou que todos os meninos israelitas que nascessem fossem jogados no rio. Não. Que eles fossem jogados no rio Nilo, Então, como as parteiras não obedeceram à ordem do rei e as crianças continuaram ficando vivas, Faraó ordenou que os soldados pegassem as crianças, fossem na casa das crianças, dos pais, e arrancassem as crianças dos braços dos pais e jogassem no rio Nilo, certo? Foi aí que o povo hebreu clamou ao Senhor, pedindo socorro ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, nesse momento difícil de todos os seus pais vendo seus filhos sendo levados e jogados no rio, que deve ser uma cena horrível, um momento muito difícil. Então, eles começaram a clamar a Deus,
de todo o coração, não é? E choraram muito, com certeza, e aquele clamor chegou ao céu, chegou diante de Deus. E ele decidiu enviar um libertador, não é? Um homem que fosse libertar eles daquela escravidão. Naquela mesma época, Arão e Joquebede, da tribo de Levi, esconderam seu filho por 3 meses. Depois Joquebede o colocou em uma cesta à beira do rio, e Miriam, sua irmã, ficou olhando de longe. Ó, vemos aqui, ó, Joquebede colocando o seu filhinho no rio, né? Sem saber nem para onde iria. Olha a carinha dela de triste, ó. Não fazia ideia de onde ia parar aquela cesta, onde o rio levaria, né? Mas vamos ver o que aconteceu. A filha de Faraó estava se banhando no rio e encontrou o menino. Olha só, a filha de Faraó encontrou o cestinho, ó, estava se banhando no rio, o cestinho foi parar até ela, né? E aqui está, ela com certeza achou o menino muito bonitinho e logo se encantou por ele. Então se aproxima Miriam, que estava observando de longe onde o cestinho ia parar, e teve uma ideia muito inteligente. Ela disse: olha, eu posso buscar uma ama de leite hebreia para que possa alimentar o bebê e cuidar dele para você. E a filha de Faraó aceitou. Vocês já imaginaram vocês acordarem de manhã, abrir a torneira, sangue. Você vai tomar banho, abre o chuveiro, sangue, né? Toda a água do Egito virou sangue. Mas mesmo assim, Faraó não cedeu. Ele endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então, Deus enviou a segunda praga. A segunda praga são de rãs. Por que rãs? Rãs parece inofensivo, né? Tem gente que tem medo, mas assim, ela não morde, né? Só que para os egípcios, a rã era tipo uma divindade, né? Então, eles não matariam aquelas rãs, né? Era como que fosse matar uma divindade, um deus. Então, eles tiveram que aguentar aquele monte de rãs por todo lugar, em cima deles, em cima das comidas. Era uma coisa muito, muito difícil, né? E mesmo assim, ele não amoleceu o coração, não deixou o povo ir. Depois veio a praga dos mosquitos. Os mosquitos, eles já são mais ofensivos, né? Os mosquitos trazem doenças, né? Como vemos o mosquito da dengue, não é? Que quando ele vem, causa mortes e doenças, né? Então, a praga dos mosquitos, ela ainda foi pior, porque trazia muitas doenças ao povo, né? E temos a praga de número 4, que é as moscas. Faraó ficou muito incomodado com as moscas e concordou em libertar o povo. Mas assim que as moscas foram embora, ele voltou atrás e não deixou o povo embora. Então Deus enviou a 5ª praga, peste nos animais. Muitos animais morreram e grande foi a perda para o Egito. Sabemos que faz parte da nossa alimentação os animais, como carnes, frangos. E essa peste matou todos eles. Então o Egito começou a, bem dizer, passar fome, não é? Mas Faraó não deixou o povo ir. Depois veio a 6ª praga, que foi as enfermidades, úlceras, né? As úlceras. Aí Faraó aceita libertar o povo durante a praga das úlceras. Mas quando a praga passa, ele volta atrás de novo e não deixa o povo ir.
Aí vem a 7ª praga, chuva de pedras. A chuva de pedras destruiu toda a plantação do Egito. Agora o Egito não tinha mais carnes e nem frutas e verduras. Mas ele ainda não deixa o povo ir. Então Deus envia a praga dos gafanhotos. Os gafanhotos destruíram tudo o que Faraó possuía. Acabou com todo o resto que tinha ficado. A gente viu ultimamente nas notícias, não é? Que a praga de gafanhotos destruiu a lavoura na Argentina, destruiu a plantação de milho da Argentina. A plantação era tão grande que eles comeram o equivalente ao alimento de 2.000 vacas comiam em um dia. Né? Vemos que a vaca é grande e eles pequenos, mas a quantidade era tão grande que eles comeram o equivalente a o que 2.000 vacas comem em um dia. Destruiu a plantação daquele lugar. E diz que eles estavam se aproximando do Brasil, passou por esse país e se aproximou do Brasil. E os ventos favoreciam a chegada dos insetos ao Brasil. Mas com o avanço de uma frente fria, a chuva mudou o rumo dos gafanhotos. Então podemos ver aqui que Deus, né, nos libertou desta praga, né? Vemos que que é muito falho, muita gente, nós somos falhos, pecadores, mas temos um grande número de cristãos aqui no Brasil, né? Então, com certeza o Senhor que mandou essa frente fria para nos libertar dessa praga, não é mesmo? E vemos a praga de número 9, à noite, o dia vira noite. Você sabe, na história egípcia, os egípcios, assim que anoitece, eles entram em suas casas e não saem mais. Porque eles têm um Deus como o sol, tem o sol como Deus, e eles acreditam que quando o sol vai embora, eles estão sem Deus e sem proteção. Então, essa praga, ela veio para mostrar que o Deus de Israel era mais poderoso que o Deus dele, que o Deus de Israel podia afastar o Deus deles a qualquer hora que eles quisessem, né? Que o Senhor quisesse. Então o povo egípcio ficou muito apavorado, com muito medo. Mas mesmo assim Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Então Deus envia a 10ª praga, a praga dos primogênitos, da morte dos primogênitos. Então o Senhor fala para o povo de Israel colocar uma mancha vermelha na sua porta para sinalizar que naquela casa mora o povo de Deus. Então, de noite, Deus envia o anjo da morte e mata todo o primogênito egípcio, inclusive o filho de Faraó. Então, quando o Faraó vê o seu filho morto, ele deixa o povo ir, né? E aqui temos, com mão forte e braço poderoso, Deus ouviu a oração do seu povo. O Senhor também ouve o nosso clamor, quando oramos, crendo que Ele nos responderá. Ele já enviou o libertador Jesus Cristo, e é Ele quem nos liberta do pecado e nos transforma em filhos de Deus. Então aqui diz, assim como Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão, Ele enviou agora Jesus para libertar-nos, né? E agora somos verdadeiramente livres deste mundo, de tudo que é mal, para viver uma vida de liberdade com Deus. Graças a Deus por esta lição e nós vamos ao nosso questionário. O nosso questionário tem 3 questões. Vamos à nossa primeira questão. Escravizou o povo de Israel? Resposta: Faraó. Quem Deus usou para libertar o seu povo? Moisés. Letra C. Qual o nome da mãe de Moisés? O nome da mãe de Moisés é Joquebede. Letra D. Quem adotou Moisés quando ainda era criança?
a princesa egípcia, a filha de Faraó, que o encontrou nas águas, né? Letra E, qual o nome do local para onde Moisés fugiu? Moisés fugiu para Midian. Questão número 2. Vamos manejar a palavra da verdade? Leia Êxodo 2 e 3 e identifique o versículo nas frases abaixo. A letra A diz: Joquebede colocou seu filho em uma cesta no rio. Se encontra em Êxodo capítulo 2 e versículo 3. Letra B. Miriam, a irmã do bebê, levou Joquebede para ajudar a filha de Faraó a cuidar do menino. Se encontra em Êxodo capítulo 2, versículos 8 e 9. Letra C. Depois que se tornou adulto, José fugiu para Midian. Está escrito em Êxodo capítulo 2 e versículo 15. Letra D. Deus apareceu a Moisés e disse que ele iria libertar o povo hebreu da escravidão do Egito. Se encontra em Êxodo capítulo 3 e versículo 10. E letra E. Deus se identificou a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Está em Êxodo 3, capítulo 3 e versículo 6. A terceira questão diz: troque os números pelas letras e desvende a mensagem de Deus para você. A mensagem é a seguinte: se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, serão, de fato, meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Graças a Deus, estamos encerrando a nossa lição. A irmã Ana Raquel não pôde fazer o vídeo hoje e eu estou substituindo ela. Deus abençoe vocês. Graças a Deus por mais essa lição. Amém.